Vale. Informação com credibilidade. Você está sintonizado na Rádio Vale de Tijucas e a partir de agora acompanha a nossa entrevista do dia aqui no Jornal Rádio Vale, ao vivo, recebendo com muito prazer aqui em nossos estúdios. E eu digo do grande prazer mesmo, porque depois de um período longo, nós voltamos a receber aqui com muito prazer Luiz Rogério da Silva, o Rogerinho, agora com a missão de gerenciar, de presidir os trabalhos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do município de Tijucas, o nosso SAMAI. Ele vem nos falar das demandas e também dos projetos da autarquia para a sua gestão aí, portanto, à frente do nosso SAMAI Tijucas. Rogerinho, bom dia, obrigado pela sua presença aqui, viu? Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da Rádio Vale, da nossa querida emissora Rádio Vale, ao qual tenho o prazer de voltar aqui neste canal para bater um papo com você, ouvinte, sobre as nossas demandas, sobre os nossos problemas, sobre as nossas soluções que precisamos enfrentar para o SAMAI poder fornecer um serviço realmente com qualidade de distribuição, com qualidade de chegada de água, de chegada de esgoto em todas as residências do nosso município. Antes da gente falar do trabalho em si, já em execução, como é que recebeu esse convite do prefeito Eloy? Na verdade também foi um gesto do prefeito Eloy e do vice-prefeito Sérgio Cardoso, o qual eu agradeço imensamente pela oportunidade e pela confiança. O prefeito Eloy, ele fez uma grande gestão no seu primeiro mandato, entre 2017 e 2020, atendeu inúmeras demandas, mas ele entendeu que nesse segundo mandato ele precisa fazer mais do que fez no seu primeiro mandato e trabalhar fortemente em dois setores especialmente, saúde e SAMAI, saúde e água e esgoto, que uma coisa complementa a outra, na verdade. Então, nós viemos com a experiência da gestão, que nós já tivemos a oportunidade de ser secretário, nós viemos com a experiência de um time, e nós só aceitamos esse convite do prefeito Eloy, ao qual fiquei muito lisonjeado, muito agradecido pela confiança determinada e depositada em mim, mas só aceitei esse desafio por conta da equipe do SAMAI. Eu acredito nessa equipe do SAMAI, acredito que dá para fazer um grande trabalho. Você precisa ver o esforço de todos, nesses primeiros 40 dias, trabalhando diuturnamente, trabalhando de dia, de noite, não tem hora. Nós temos uma captação de água ainda muito antiga, uma captação de água que merece uma atenção especial, que é uma água especial que vem do bairro de Tinga, lá da Cachoeira. Nós temos uma segunda captação que foi implantada já na gestão do prefeito Eloy, aqui no Rio de Tijucas. Nós temos uma estação de tratamento de água que também foi implantada nova na última gestão, mas só isso por si só, ela não consegue resolver os problemas. Agora, essa modernização, essa transformação e o novo SAMAI nós precisamos implantar, precisamos muito da cooperação de todos. Eu tenho dito que precisa paciência, é difícil pedir paciência quando não se tem água. Verdade. É difícil pedir paciência quando o esgoto está escorrendo na frente de casa. É difícil pedir paciência quando a prestação de serviço não tem atendido a contenta alguns consumidores do SAMAI. Mas, nesse momento, quero te dizer o seguinte, essa parceria que nós estamos estabelecendo, esse novo marco, SAMAI Comunidade e órgãos de imprensa, SAMAI Comunidade, construtores, SAMAI Comunidade e todas as pessoas, todos os atores envolvidos, é fundamental para que a gente tenha sucesso e que no próximo verão a gente tenha uma tranquilidade maior de atendimento de água para todos os munícipes, que é o principal objetivo nosso. Nós vimos que nessa última semana tem complicado bastante, porque o tempo se manteve bem estável, aumentou o calor, o consumo aumenta, e quando o consumo aumenta, não é que eu não tenho água, eu tenho água, eu perco pressão. Perfeito. A cidade é antiga, as redes são antigas e as soluções não são soluções fáceis, mas nós já estamos encontrando, temos uma equipe de engenharia nesses 40 dias fazendo diversas manobras para tentar minimizar os problemas emergenciais, principalmente a você do Jardim Progresso, é um problema seríssimo, Areias, que é um problema sério ainda, que continua, embora tenha sido feito investimento lá, Santa Luzia, parte de Mata Atlântica e algumas coisas na Juai que a gente já, ao
o nosso sentir já resolveu, mas tem muita coisa para resolver. Então tem sido feito manobras todos os dias, tem feito intervenções todos os dias, mas realmente tem alguns bairros que sofrem mais. Nós sozinhos, SAMAI, nós temos muita dificuldade, nós precisamos da ajuda de todo mundo. E quando eu digo precisamos da ajuda, precisamos daquela ajuda, Sidney, que é a ajuda do cidadão ser consciente quanto ao uso da água. Certo? Então tem gente que diz assim, mas eu sou consciente quanto ao uso da água. Uma máquina de lavar roupa, se você colocar ela para trabalhar com carga total, ela consome 135 litros de água em cada lavagem. Então veja bem, se você lavar roupa 3 vezes por semana, você consumiu 500 litros de água. Se você lavar 4, se você lavar 5, é só ir multiplicando, né? Então, às vezes, se as pessoas fizerem pequenos detalhes, observar vazamento de vaso sanitário, observar lavagem de calçadas, abastecimento de piscinas, vazamentos de caixa, né? Tem gente que hoje está com a boia com problema, porque tem lugares que está chegando com muita pressão. Arrebenta a boia, aquele reservatório fica vazando a noite toda. E aí o que acontece? Quando você tem esse reservatório vazando a noite toda, ele prejudica todo o outro sistema de abastecimento. O prefeito Eloy, todos os dias nós conversamos. O vice-prefeito Sérgio Cardoso também. E vários secretários, porque o SAMAI sempre disse, eu conheci o SAMAI desde o seu início, né? O SAMAI envolve todos os setores da prefeitura. E todos os setores da prefeitura têm que se comunicar melhor para que a gente possa estar fazendo um serviço melhor. E o SAMAI tem procurado fazer essa comunicação e todos os dias converso com o prefeito, com o vice-prefeito e tenho encontrado neles a parceria. Porque além disso que estou lhe falando, dessa parceria com a comunidade, de estar atento aos vazamentos, de estar atento, aqui se usou uma modelagem, Sidney, de colocar motor direto na rede. Quando você coloca o motor direto na rede, você despressuriza aquela rede toda, sabe? Entendi. Então, é questão também de consciência e de ajuda de todos. E como falei, o prefeito está atento, está também buscando nos ajudar, porque nós precisamos fazer aporte de recursos no SAMAI. E precisamos fazer um grande aporte. Não são poucas o investimento que tem que ser feito. A cidade, segundo a Secretaria de Obras, tem 8.000 lotes aprovados. 8 mil lotes aprovados. A cidade cresceu, a cidade deu um boom de repente. Sabe? Com 8.000 lotes aprovados, eu teria mais 24 mil pessoas. Mais 24 mil pessoas equivale a 150 litros por dia. A pessoa que economiza, o consumo é 150 litros por dia. Eu preciso produzir mais 3,6 milhões em 24 horas de metros cúbicos de água. Olha só. De litros cúbicos, né? Então, veja bem, é uma quantidade enorme. Hoje nós produzimos 11 milhões. Deve chegar na cidade 8 milhões. Tem uma perda? Tem. Nós precisamos fazer recadastramento, nós precisamos ver os vazamentos, nós precisamos trocar redes. Então, são todas grandes obras, mas eu tenho certeza que o desafio que foi me incumbido, o desafio com aquela equipe, com a equipe do SAMAI, com a equipe operacional, porque as pessoas não conhecem o trabalho da equipe operacional, e isso nós vamos colocar no site. Legal. Hoje nós lançamos um site novo para as pessoas terem ideia lá do como funciona, né? Em breve nós vamos colocar as câmeras para você ver como produz a água. As pessoas precisam saber como o cidadão trabalha num dia de chuva, porque às vezes aqui na rádio você recebe aquela informação seguinte: choveu, faltou água, né? Mas as pessoas não sabem que quando chove, aumenta a turbidez. Se é a água do rio, aumenta muito a turbidez. E a água da cachoeira também aumenta a turbidez. Lá, por ser um sistema antigo e muito antigo, se usa o que chama de filtro russo, que é um cano cheio de furinhos. Imagina que esse cano recebe galhos, folhas, entope. O nosso operador de captação tem que muitas vezes ir lá tirar umas peneiras. E às vezes até em situações bem delicadas. Isso qual é a hora? Às vezes 2 horas da manhã, às vezes 4 horas. Às vezes lá na Itinga dá aquela cabeça d'água que eles chamam. Certo. Cai uma água fenomenal, 140, 150 milímetros em pouco mais de 24 horas. Certo. O que acontece? Entope tudo, tranca, né? Mas graças a Deus, o comprometimento dessa gente, né? O comprometimento da equipe do SAMAI, dos encanadores,
dos operadores de ET, dos operadores da ETA, você não tem ideia do quanto eles trabalharam nesses 40 dias. Então, a comunidade vai ter oportunidade de ver, porque a gente vai mostrar isso para a comunidade. Nós queremos criar essa relação com a comunidade de credibilidade. Nós queremos que as pessoas confiem no SAMAI. Eu sei que é difícil de pedir isso no momento em que nós temos 17 mil consumidores. Desses 17 mil, 15, 14 mil estão recebendo água normalmente todos os dias, não falta água, mas tem alguns lugares que não tem pressão e não sobe na caixa. O cara não tem reservatório, a pessoa não tem reservatório, não tem a cisterna. Quando não tem a cisterna, sofre-se o problema. Ah, não vai mais faltar água. Lógico que sempre vai ter problema de água. Como? Às vezes rompe uma rede, às vezes uma intervenção da Secretaria de Obras vai lá, por tentar arrumar uma situação, rompe um cano de esgoto, rompe um cano de água. Isso, você faz o conserto, mas perde-se pressão na rede, até pressurizar a rede toda de novo leva tempo. Então, são todas situações que a população precisa saber. E para isso, nós vamos usar 4 situações, Sidney. Nós vamos usar o nosso site, certo, que está no ar a partir de hoje, com cara nova. Lá tem vários serviços. Inclusive, se você quiser ter a segunda via de fatura, fazer pedido de ligação, está tudo lá no site do SAMAI. Tem a possibilidade. Online. Ali, inclusive, já tem um app que você também pode usar no seu celular para tirar sua fatura no celular. Perfeito. Tá à disposição lá. Nós vamos usar as redes sociais. Sabemos que as redes sociais hoje são os veículos importantes de comunicação. Talvez os mais diretos em os operação. Mais diretos. Mas vem muitas críticas. Certo. E eu acho que às vezes as pessoas têm medo de enfrentar. E nós vamos fazer esse enfrentamento. Está ali, né? Nós só pedimos respeito, resignação, de fato, né? Porque nós estamos trabalhando, e trabalhando muito, mas nós vamos garantir esses canais de comunicação. Vamos usar a mídia. Precisamos usar a rádio, precisamos usar os portais, precisamos usar os jornais. Nós precisamos de vocês, para que vocês também tenham a informação. Porque nós vamos estar informando, vai haver uma manutenção amanhã, economize água. Claro. Aí as pessoas não entendem, dizem, já está faltando água, nem chove. Sabe, não é bem assim. Certo. Nós queremos avisar com antecedência para que você se programe, mantenha uma reserva de água e tenha reserva de água para utilizar, às vezes, por uma manutenção, que são obrigadas a ser feitas. Né? Nós temos manutenção que deixaram de ser feitas há algum tempo e nós precisamos fazer essas intervenções. A própria obra da Beira Rio aqui, em determinado momento, ela vai ter que ter a paralisação do sistema. Certo. Tijucas não foi feito setorização. Então é uma das grandes dificuldades. Eu, por exemplo, poderia, para atender aqui um vazamento na frente da rádio, por exemplo, eu poderia ter um setor aqui que eu desligasse, mas mantesse o resto da cidade abastecida. Isso hoje não acontece. Não acontece. Muitas vezes, para fazer uma intervenção maior, eu tenho que fechar lá na caixa d'água. Então nós vamos também fazer essa setorização. Né? Tem outras alternativas de engenharia, mas quero tranquilizar a comunidade que nada vai ser conforme se pensa, e sim tecnicamente. Vai ser feito por engenheiros, por pessoas capacitadas. Inclusive, no dia de São Sebastião, que era feriado em Tijucas, eu estava em reunião com o pessoal da AEGEA. A AEGEA é uma grande companhia de água, inclusive faz a captação de água aqui para Bombinhas, com a equipe de engenheiros dele que se dispuseram a vir nos ajudar em algumas situações emergenciais que devem ser aplicadas nos próximos dias. Mas, enfim, já falando bastante, quero dizer para você, Sidney, que o SAMAI de Tijucas, né, hoje eu tenho orgulho de fazer parte do SAMAI, né, tenho orgulho do que o prefeito me incumbiu, da missão, da grande missão, mas, acima de tudo, do grande desafio que para os próximos meses, para os próximos anos, porque nós temos que fazer ações de curto, médio e longo prazo. Então, precisamos muito de campanhas educativas do uso racional da água, do uso do esgoto, que é um outro problema seríssimo que a cidade atravessa. Certo. E tem. Né? E nós precisamos, assim, pensar que de rede de água instalada em Tijucas, nós temos 300 quilômetros aproximadamente. Ou seja, o que tem de rede de água em Tijucas dá para ir daqui a Curitiba. Passa de Curitiba um pouco. Certo. E de esgoto são 66 quilômetros. Dá para ir daqui a Paulo Lopes.
Perfeito. Então veja bem que é um grande desafio. E dentro disso, desses 300 quilômetros de rede, tem lugar que a rede é subestimada, tem lugar que a rede é pequenininha, que mal abastece. Nós fizemos uma operação essa semana, uma manobra na Joaia, em que abastecia lá uma grande rua da Joaia, com um caninho de 32. Olha É só. lógico, não consegue atender. Está resolvido o problema ali daquela rua da Joaia. Ótimo. E eu fiquei muito feliz. E isso, operação do pessoal nosso de pátio, do pessoal da prática, sabe? Que nós temos ali os encanadores antigos, que conhecem, né? Tem gente que está ali desde que o SAMAI está ali, tem gente que entrou depois em 2011, sabe? E que conhece, né? Que conhece como faz e o que está acontecendo lá. Então, sabe, vai lá, aponta uma solução para a engenharia busca solução. Em síntese, o SAMAI de Tijucas hoje, ele vive e convive com várias dificuldades, mas que estão sendo levantadas, e essas dificuldades, se tiverem um pouco de paciência, eu sei que é muito chato, porque várias pessoas já vieram aqui e disseram, tenho paciência que vai resolver, tenho paciência que vai resolver. Quero dizer para você que nós, o prefeito Eloy, o Sérgio Cardoso, nosso vice-prefeito, e a equipe SAMAI, a equipe de operação SAMAI, vai resolver o problema de água em Tijucas, sim, nos próximos meses. Não existe mágica, não existe milagre, mas nós vamos resolver, eu estou convicto disso, mas com uma condição: se a sociedade, se os munícipes, se os nossos consumidores, os nossos clientes nos ajudarem também. Porque lembre bem, o excesso que você gasta na sua casa é a falta que faz para o meu vizinho. Perfeito. Né? O que se precisa na prática inicialmente é a consciência da população. Nós temos que fazer esse trabalho, como lhe falei ali, se usa hoje uma motobomba que não poderia, né? Que puxa água direto da rede, engata na rede para jogar para sua casa. Isso é uma coisa que a gente tem que rever, né? E já estamos encontrando solução, simplesmente não adianta só fiscalizar, só autuar, não é isso. Nós estamos encontrando uma solução também para ofertar para as pessoas ter uma solução de como resolver. E tem 3 coisas que são essenciais que vai acontecer nos próximos dias. O recadastramento de toda a cidade. Certo. Porque, como lhe falei, nós hoje produzimos 11 milhões, deve estar chegando na cidade de 8 milhões, e isso é uma perda considerável. Sem dúvida. Então, sem dúvida. deve ter vazamentos, deve ter ligações clandestinas, deve ter pessoas que não pagam água e que, por não pagar água, também não economizam, Certo, então nem aí. certo. Né? E nós vamos fazer esse recadastramento, nós vamos fazer um programa de refis, o prefeito nos orientou, junto com o Sérgio, com o nosso vice, e com o departamento jurídico da prefeitura, está praticamente pronto o refis, é o Zero a Dívida SAMAI, para quem tem faturas atrasadas, quem deve para o SAMAI, para colocar em dia uma oportunidade. Então, Zero a Dívida SAMAI deve chegar na Câmara de Vereadores nos próximos dias. E nós também, a pedido do prefeito, nós fizemos um projeto que também está no jurídico para avaliar, para analisar, sobre a caixa d'água social para as pessoas de vulnerabilidade, em áreas de vulnerabilidade. Perfeito. Né? Então, isso nós vamos estar implementando, isso vai para a Câmara. Nós temos certeza que a Câmara é parceira do SAMAI, vai nos ajudar, mas é um projeto que eu ainda não quero trazer muito nos detalhes, porque ele pode receber modificações na Câmara, ele vai com certeza receber a atenção dos vereadores e deixa os vereadores também discutir a ideia. Mas essas 3 situações vão acontecer em breve, né? E já está, é atual e as pessoas não usam, é a tarifa social. Claro, claro. Nós temos a tarifa social à disposição, está na lei, e a gente não vê requerimento de ninguém da tarifa social. Então, atenção você... Talvez até por desconhecimento, né? Atenção você que acha que paga água acima do que pode pagar, mas que está incluso na tarifa social, você procura o SAMAI. Né? Porque quem consome até 10 metros cúbicos de água, que está escrito no cadastro único do governo, né? Que está escrito lá no Bolsa Família, que tem renda per capita de meio salário mínimo, tem direito à tarifa social. Perfeito. E essa tarifa social reduz o valor da tarifa em 40%.
Considerável. Considerável. Então, hoje a nossa fatura média é R$27. Fatura de água custa R$27. Ah, mas eu pago 50 e alguma coisa. Na tarifa de água, está incluso, veja bem, está incluso lá água, esgoto, está incluso lixo, a taxa de lixo. Então, quando você paga a tarifa da água, você está pagando também a coleta de lixo. E alguns pagam contribuição para o Lar Santa Maria da Paz e para a PAI. Uma da forma nossa de gestão do SAMAI vai ser a transparência. E eu quero dizer para vocês o seguinte, tem gente que diz, o SAMAI arrecada muito. O SAMAI Água arrecada hoje 650 mil em média. 650 mil. Certo. Nós temos uma inadimplência de 14%. 14%? 14% inadimplentes todo mês, em média, né? Em média. O SAMAI arrecada mais 150 mil de esgoto. Certo. E arrecada 250 mil de lixo. Certo? E muito pouquinho. Hoje o Lar Santa Maria da Paz, as pessoas doam para o Lar Santa Maria da Paz em torno, na fatura total, no final do mês, R$500. É muito pouco. R$500? R$500. É muito pouco. Poderia ser muito mais. Lógico. Então, ao pensar no trabalho social do SAMAI, o SAMAI também vai fazer uma campanha para você também ajudar o Lar Santa Maria da Paz. Ótimo. E para a PAI, R$1.450. Certo. Você veja que o compromisso social que o SAMAI tem de entregar a água, né, de entregar e oferecer o esgoto e receber o esgoto para tratar, é um compromisso forte. Mas também essas entidades também merecem que estejam atentas. Assim. Então as pessoas que têm um pouco mais de condição financeira, que façam essa doação. E da tarifa social, as pessoas que não têm condição social, que estão em situação de vulnerabilidade, procurem o SAMAI, mas mantenham a sua água, né, regularizada, porque nós temos muita água que não está regularizada. Tem muito rabicho, e isso prejudica, a pressão prejudica a todos. No final das contas, o SAMAI é um ciclo, sabe? É um ciclo. Então, quando eu extrapolo, lavo minha calçada, lavo grade, porque eu tenho água, pressão de água na minha rede, eu posso estar diminuindo a pressão de outro bairro. Perfeito. Então, no verão, nessa época de calor, né, tem muita piscininha. Enche a piscininha e não esvazie, deixa ela lá cheinha, trate ela, compra um cloro, trate ela. Mas cada vez que você enche a piscina, né, você tem que lembrar que está oferecendo ao sistema todo, né, uma queda de pressão. É chato pedir isso, né? Mas podem ter certeza, nós estamos nos empenhando fortemente, porque nós precisamos fazer um aporte nos próximos 4 anos de R$60 milhões. Ou seja, o SAMAI precisa investir R$15 milhões por ano nos próximos 4 anos, para poder atender a essa demanda de uma cidade que cresce da noite para o dia. Você vai em determinados bairros, você não acredita o que aconteceu naquela cidade. Verdade, né? Verdade. E você fica impressionado, né, que todo dia, em média, nós, ano passado, no último ano, tivemos 794 ligações novas. 794 casas novas. É um crescimento bastante acentuado. Bastante acentuado. Isso tudo demanda água, energia e esgoto. Justamente. Então, eu quero deixar claro o seguinte, o SAMAI está tentando mudar muitas situações. Nós temos ações de curto prazo que estamos fazendo, de médio prazo e de longo prazo. E a comunidade é a nossa parceira. Nós estamos fazendo um chamamento para a comunidade entender o sistema, ver como funciona o sistema, porque a água não é só abrir a torneira, não. Ela passa para ela chegar com essa qualidade. E aí é mais uma bandeira do SAMAI, é mais um orgulho do SAMAI. A qualidade da nossa água é excelente. Poucas cidades em Santa Catarina têm o privilégio de ter a quantidade e a qualidade de água que nós temos. Nós precisamos melhorar o quê? A distribuição. E isso o SAMAI vai lutar noite e dia para que no verão que vem nós não tenhamos mais problema de pressão. Nós vamos fazer tudo que for necessário. Por exemplo, eu preciso de uma adutora nova que saia lá da caixa d'água da Itinga e que chegue aqui na Ponte da Joaia. Mas para fazer isso, eu preciso licença ambiental. Eu preciso licença do DEINFRA, porque vai passar pela faixa de domínio da SC 410. Certo. Então, a minha vontade, lógico, em janeiro, qual era? Botar uma máquina, começar a cavar
e botar uma rede nova. Não é possível, Não já é bem está assim. encaminhado, mas tem os processos legais que têm que ser feitos. Então, Sidney, o SAMAI quer essa comunicação entre imprensa, entre a sociedade civil, entre as organizações. Nós vamos tratar com os construtores, com o núcleo de construtores da CIT, CDL, né? O prefeito tem feito esse movimento, o vice-prefeito Sérgio Cardoso, coisa querida, tem tentado já articular ações com esses construtores, para quando sair esses novos empreendimentos imobiliários, casas, etc. e tal, a gente possa também se ajudar, né? Se ajudar entre o investidor, se ajudar entre o comprador que saiu do aluguel e comprou uma residência, mas que tem várias dificuldades. Eu deixo o SAMAI à vontade, nós precisamos ter esse canal de relação, né? Bem junto com todas as pessoas. E desde já, né, mais uma vez, enaltecer a equipe SAMAI, agradecer os meus colegas secretários, agradecer a confiança do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. E tenho a certeza que esforço, vontade, dedicação não falta. Nesses 40 dias aí, foi acordar cedo, dormir tarde, trabalhar muito e buscar alternativas. Sei que tem dificuldades, sei que existem reclamações, mas quando vocês receberem reclamações, reclamem também ao SAMAI. Faça a reclamação lá no SAMAI, abrem a ordem de serviço. Porque muitas vezes as pessoas usam a rádio e dizem, está faltando água aqui na Joaia, mas qual é a rua? Nós estamos atentos a tudo isso. Né? Mas qual é a rua, qual é a casa? Porque às vezes a pessoa também está com o registro fechado em casa. Já atendemos vários casos. Ah, é? Sim. Que a pessoa está com o registro fechado, mas na rua tem água, mede a pressão da rua, a rua tem água, e é a casa do cidadão que está com problema. Às vezes a rede dele que entrou área, às vezes ele esqueceu o registro fechado por algum motivo. Algumas pessoas não têm boia na caixa. Chega à noite, quando começa a vazar, vai lá e fecha o registro. No outro dia esquece de abrir o registro. Entendeu? Então também essa campanha da boia nós temos que fazer com as pessoas. Coloque uma boia na caixa d'água. Né? Nós também estamos pensando para o SAMAI poder agilizar isso. Aquelas pessoas que não têm sequer um pequeno reservatório, o SAMAI vai tentar ajudar com o reservatório. E em cada uma dessas situações nós temos que pensar e pensar sempre que água não é um recurso infinito. Justamente. A água não é um recurso infinito. E nós temos que cuidar do meio ambiente para ter água, sempre. Temos que cuidar do nosso esgoto para ter água sempre, porque se o esgoto não é tratado, a água complica a água. Nós temos que cuidar das ações que nós fizemos, não só para a nossa geração, mas para as próximas gerações. E é esse o nosso objetivo. O objetivo da administração é, sem dúvida, após esses 4 anos, ter colocado o SAMAI frente às demandas que aparecem com o crescimento da cidade. Esse é o grande desafio, né? Fazer uma gestão hoje para planejar uma cidade daqui a 10, 20 anos que talvez esteja um crescimento na mesma proporção do que nós, né? Tanto quanto nós temos hoje. Exatamente. Esse é fundamental, né? E nós pensar o SAMAI não para 2022. Certo. Para 2022 são ações de curto prazo. Para 2024 são ações de médio prazo. Mas nós precisamos pensar o SAMAI para 2035. Perfeito. Né? Quando a gente já estiver aposentado, né? Mas estiver aposentado com a qualidade, com a qualidade que essa cidade oferece, que a cidade de Tijucas é impressionante, né? A qualidade que ela oferece, a energia que ela tem. Verdade. Como diria o Dr. Celso, né? A cidade de boas energias. Sem dúvida. E sem dúvida nós temos que fazer a nossa contribuição, a nossa colaboração com a cidade. Mas sempre pensar no coletivo. Sim. Não é só o SAMAI que tem as ações necessárias para pensar essas ações. É sim também a comunidade, a sociedade também tem que ajudar o SAMAI a ter essa qualidade. E para isso nós conclamamos, né? Nós pedimos, por favor, nós pedimos solidariamente que pense exatamente nisso que eu estou falando, que a água que eu consumo a mais pode ser a água que está fazendo falta para o meu irmão que mora nos bairros mais altos, caso Santa Luzia, Jardim Progresso, Mata Atlântica, Areias, que são a parte alta da cidade, a parte norte. Inclusive nós estamos pensando num sistema, uma rede nova, que seria abastecido não pelo lado de Tinga, mas quem sabe abastecido pelo Oliveira. Certo. Quem sabe será um circuito fechado, completamente fechado para atender lá.
já está em pensamento. Isso atenderá aquela região norte de Tijucas para os próximos 20 anos. São possibilidades. Possibilidades. E atender pensando em 2030. Perfeito, perfeito. Sigamos juntos então. Sabe que a rádio está inteira à disposição para contribuir com a cidade e é claro que para contribuir com a gestão da água, esse bem essencial aí para o nosso povo, também está dentro do nosso compromisso. Portanto, conte com a gente, conte com os microfones da Rádio Vale e um bom trabalho, né, nesse novo desafio. Muito obrigado, Sidney. Obrigado aos ouvintes da Rádio Vale, você que nos escute, você que está aí no rádio, né? Quero mandar um abraço para todas as pessoas, para a minha equipe do SAMAI, para esses guerreiros. Sem dúvida. Tenho dito isso, guerreiros, porque são os guerreiros, não tem hora, não tem sábado, não tem domingo. E dizer aos consumidores, pode acreditar, o SAMAI vai contar com você, mas também vai fazer a sua parte e vai mostrar que a sua expectativa por um novo SAMAI começa desde janeiro. E nós vamos ter, eu quero voltar tantas vezes forem necessárias aqui, para dizer o que mudou, o que melhorou e nos colocar à disposição. Canal aberto. O SAMAI hoje é canal aberto com você. Pode contar conosco. Um grande abraço. Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.